Eu sou Marco Antônio Araújo Júnior, esse é o meu canal aqui no YouTube e hoje eu resolvi falar sobre um assunto que me perguntam muito. Eu estou acompanhando a vida de quem está se preparando para exame da OAB, para concurso público, e a gente acaba, de alguma forma, se envolvendo com outras questões das pessoas, né? E eu recebi um e-mail, uma mensagem, na verdade, de uma pessoa, que eu gosto muito, que me perguntou o seguinte: Marco, você tem medo? Você tem medo para resolver as suas coisas? Alguma vez você já teve medo na sua vida? Eu achei tão curioso essa pergunta, porque é lógico que eu já tive medo. É óbvio que eu já tive medo. Todo mundo tem medo. Mas eu achei que valeria a pena eu tratar um pouquinho sobre o medo com vocês. Gente, o medo é uma reação natural. É uma reação de quem é vivo. É até uma reação positiva o medo. Se você notar, a gente às vezes deixa de fazer loucura por conta do medo. Tem coisas absurdas que a gente gostaria de fazer, mas o medo, de alguma forma, nos equilibra. O medo nos concentra. O medo nos dá uma consciência do perigo. É normal ter medo. É uma reação absolutamente humana, o medo. Ele pode existir sim. Se você não tiver medo de nada, eu te desafio a repensar o que está acontecendo na sua vida. O medo, ele serve como combustível para você ir buscar seus objetivos. O que não pode acontecer é aquele medo que te impede de crescer. É aquele medo que te impede de fazer o seu sonho acontecer. Esse medo paralisador, esse medo que congela você na vida, esse medo tem que ser trabalhado. Eu vou te dar aqui 4 rápidas dicas de como lidar com medo. A primeira dessas dicas é você primeiro entender que medo é esse que você tem. Você já parou para pensar nisso? Do que você tem medo? Você tem medo de não dar certo no trabalho? Você tem medo de não conseguir ser vitorioso, de não passar na prova, de não passar num concurso público? Você tem medo de não ser reconhecido? Você tem medo que as pessoas riem de você? Você tem medo, eventualmente, de passar um vexame? Você tem medo do quê? De não atender às expectativas das pessoas? Analisa que medo você tem. Pensa e faz um exercício sozinho. Um exercício de reflexão só com você. Que tipo de medo você tem? E o que esse medo já te impediu na vida? Quando você identificar esse medo, aí o segundo passo do exercício é pensar o seguinte: esse medo é real? Ou esse medo trabalha com situações hipotéticas? Ou esse medo trabalha de alguma forma com suposições da sua própria cabeça? Você sabe que o medo muitas vezes tem alguma relação com coisas que já aconteceram na sua vida? Com coisas vinculadas ao teu passado, que de alguma forma ficaram lá coladas na sua vida, de alguma forma ficaram presas em algum instante na sua vida e que você não trabalhou, que você não cuidou, que você não parou para analisar e que hoje de alguma forma refletem no seu passado e vão refletir no seu futuro. Veja se esse medo é real. Por exemplo, se você tem medo de ser mandado embora, pare e se pergunta: tem algum risco disso acontecer? É possível que você seja demitido? Você está fazendo menos do que deveria fazer? Você está entregando menos do que o seu superior espera? Se você tem medo de ser mandado embora, pergunta para você mesmo se há alguma coisa que você pode fazer para reverter esse medo. Você tem medo de passar numa prova, num concurso? É real esse medo? De fato, você não está se preparando tanto quanto deveria se preparar para ser aprovado? Ou é uma suposição? Ou um medo infundado? Uma vez que você está estudando muito, vem estudando de forma correta, uma quantidade boa de estudo, vem se preparando, tem bons resultados nas suas provas simuladas. Você tem medo do quê? De acabar um relacionamento? Será que esse seu relacionamento está bom? Será que de verdade você tem um relacionamento ou você está escondendo um relacionamento atrás de uma situação porque você, de alguma forma, não quer encarar o que já aconteceu? Descubra você mesmo se o seu medo é real ou se ele é fictício. Se ele for real, você tem uma forma de atacar esse medo. Se ele for fictício, obviamente que você tem que descobrir como superar esse medo fictício para que as coisas não parem na sua vida. Sobretudo para que elas não parem de acontecer. É muito comum, quando as pessoas estão passando por alguma dificuldade, elas potencializarem o medo. Mas não pode, o medo não pode ser a sua desculpa para não fazer as coisas. Ao contrário, lembra que eu te disse? O medo tem que ser o combustível. O medo tem que ser a ferramenta que você vai usar para conseguir atingir o seu propósito. Aliás, quando você fala em medo, você precisa pensar no seu propósito. O terceiro ponto é isso.
Qual é o seu propósito de vida? Onde que você quer chegar? Que vitória você quer ter? Você já parou para pensar nisso? O que você quer ser efetivamente? E quando a gente fala em propósito, eu quero que você pense o seguinte: não importa quantos anos você tem, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Pensa numa cena, fecha os seus olhos e pensa na cena. Imagine o seguinte, que você está com 80 anos de idade, sentado numa cadeira de balanço, e você para avaliar a sua vida. O que você fez na vida? Tudo que você vai pensar é aquilo que você efetivamente realizou. Quando você faz esse exercício e olha para trás, você fala o seguinte: falta muita coisa para fazer dentro daquilo que a sua expectativa te traz? Se faltar, é porque você ainda tem muita coisa para realizar. Se faltar, é porque o medo não pode, de alguma forma, atrapalhar o seu projeto de vida. Se faltar, é porque o seu propósito não está mais forte que o seu medo. Uma maneira de diminuir o medo e encarar ele de verdade é você relembrar do seu propósito. Eu quero sim ser aprovado no exame da OAB. Eu vou ser um excelente advogado. Eu quero sim passar no concurso público porque eu vou ser juiz. Eu quero sim empreender. Eu vou deixar de ser funcionário e vou abrir minha empresa. Eu quero sim ter a melhor empresa no meu ramo. Eu quero ser um excelente empresário. Eu quero ser um executivo de um grande grupo internacional. Eu quero conquistar a minha casa, o meu carro, uma viagem a cada semestre para o exterior. Qual o seu propósito? Lembra firmemente do seu propósito, que seu medo vai ficar pequeno diante do seu propósito. É uma maneira muito objetiva e clara de mostrar para o medo que o propósito da sua vida é muito maior do que ele. Não tente não sentir medo, isso é bobagem. Ninguém consegue afastar o medo, ninguém consegue anular o medo. O que a gente consegue é controlar o medo. E usar o medo como uma ferramenta positiva, como uma ferramenta que vai te ajudar a chegar no seu propósito. A quarta dica que eu tenho para te falar é: trace um plano. Trace um plano de ação. Quando você identificar que o medo está te atrapalhando em alguma atividade na sua vida, você tem medo de não se dar bem no seu relacionamento, identifique o que está acontecendo e trace um plano de ação. Você tem medo de não conseguir atingir os seus resultados na sua empresa, identifique quais resultados você quer e trace um plano de ação. Você tem medo de falar em público, identifique onde é que você quer falar em público, é na sua igreja, é na sua comunidade, é dando uma aula, é falando com as pessoas, e trace um plano de ação para vencer esse medo. Identifique, você tem medo do quê? Você tem medo de se relacionar com as pessoas? Porque de alguma forma você tem vergonha de alguma coisa? Identifique o que é, trace um plano de ação. E isso vai te ajudar a superar definitivamente esse medo. É lógico, quando você superar esse medo que você tem agora, que de alguma forma te angustia, que de alguma forma te desequilibra, que de alguma forma faz presumir que você não é capaz quando você é capaz, que de alguma forma faz desconfiar da sua própria capacidade, quando você consegue fazer as coisas, esse medo te assusta. Quando você conseguir afastar esse medo, outros medos virão. Porque é assim que funciona. O medo existe para que a gente possa sempre desafiá-lo e sempre vencê-lo. Eu vou colocar agora um vídeo para vocês do Will Smith, muito legal, que ele vai falar do medo que ele tinha aí de saltar de paraquedas. E aí você vai perceber que o controle, a gestão do medo e o vencer o medo é muito mais legal do que não ter medo. É normal ter medo. Encara o seu medo, enfrente ele, desafie o seu medo e vença. Dá uma olhada nesse vídeo do Will Smith que eu vou colocar para você. So, yeah, for me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai, right? And skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. I gotta stand up. All right. So all your friends, what happens? You go out. I dropped my thing. So what happens is you go out the night before and you take a drink with your friends and somebody says, "Yeah, we should go skydiving tomorrow." And you go, "Yeah, we'll go skydiving tomorrow." "Yeah, yeah." And you go, "Yeah." And everybody goes, "Yeah." Right? And you go home and you by yourself, you're like,
right? You're like, well, I mean, they was drunk too, right? So maybe they not, maybe, I mean, we don't have to go. We don't have to do it. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that, right? And you're laying there and you have the worst night's sleep of your life, but you still have the hope that your friends were drunk, right? So you wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. You're like, oh, shit. All right, cool, right? So you get in the van and you don't know that your friends had the same night that you had because they're pretending like they didn't. They're like, yeah, man, my uncle's a Navy SEAL and, this is going to be great. I've been looking forward to this. And you're like, oh, my God. And your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you do a thing, and what you do is your first jump, you're attached to a guy who is going, he's going to walk you out. So you go and you get there and there's an airplane and nobody's stopping. Everybody's still going. So you get onto the airplane and you're sitting there and it's extra because you're sitting on some dude's lap, some stranger. You're sitting on his lap and it's like, you're trying to make small talk. Yeah, man. So you be jumping with people all the time, huh? So everything's normal. So you fly and you go up to 14,000 feet and you notice there's a light. It's red and it's yellow and green, right? So right now the light's red. So then you start thinking at some point the light's going to go green, but you don't know what's going to happen, right? And you wait and it goes yellow and the light goes green and somebody opens the door and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Terror, right? So you go, and then, if you were smart, you sat in the back so you don't go first, right? And then people start going out of the airplane. And you go, and the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing, and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2. And he pushes you on 2 because people grab on 3. Right? Right? And you go, and you fall out of the airplane. And in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying, right? It doesn't feel like falling, right? It's like you actually are kind of held a little bit by the wind, and then you start falling, and there's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. It's bliss, and you're flying, right? And you're doing that, and then 20 seconds, 25 seconds, 40 seconds, and you have enough time to just kind of be like, oh, shit, that's that building. I like that one. Oh, you can see the ocean. Right? You start doing all of that, and the lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Just don't go. Why are you scared in your bed 16 hours before you jump? Why are you scared in the car? Why could you not enjoy breakfast? What did you need that? The fear is fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. You don't have to jump. And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. Esse vídeo desperta em nós a vontade de vencer os nossos medos. Esse vídeo mostra de uma forma cômica, ele é um excelente ator, né? Mostra como é que você consegue superar os seus medos e depois que você supera, você percebe que eles nem eram tão grandes assim. Que na verdade, talvez você até tenha potencializado o valor deles.
Não dá para deixar de correr porque você tem medo de cair. Não dá. Isso é impossível. Eu gosto muito da frase que ele fala. Deus coloca do outro lado do medo as melhores conquistas da sua vida. Deus preparou coisas muito legais para você e elas estão do outro lado do terror, do outro lado do medo. Então, para. Não vai deixar o medo te congelar. Não permita que o medo seja mais forte do que a sua vontade de vencer. Medo, eu não discuto mais. Você não me leva a nada. É isso. A gente se vê aqui no canal. Se você gostou, assina meu canal aqui. Você pode também curtir esse vídeo, compartilhar e a gente vai se encontrar em outras oportunidades. Grande abraço!